E se eu te contar que 69% dos recrutadores já eliminaram candidatos por inconsistências ou por falsificações no currículo? Pode parecer exagero, mas isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Hoje eu vou te mostrar as 6 mentiras mais comuns em entrevistas de emprego e principalmente como o RH costuma descobrir cada uma delas. Porque muitas vezes o candidato perde a vaga não por falta de capacidade, mas por algo que poderia ter sido evitado. Se você não me conhece, eu sou Adriana Brito, analista de recursos humanos, formada em administração e tenho especialização em psicologia organizacional do trabalho. Ao longo da minha carreira, eu já conduzi centenas de entrevistas e contratações para cargos iniciais e também já fiz vários processos seletivos para supervisão, coordenação e para posições de gerência. A primeira mentira, que é uma das mentiras mais comuns em entrevistas, é exagerar na experiência. Um candidato dá aquela aumentada na própria história, diz que liderava equipes maiores do que realmente liderava, ou fala que participou de projetos importantes quando, na verdade, só acompanhou de longe. Na cabeça dele, isso parece algo pequeno, mas o problema é que o RH costuma comparar muitas informações. Você fala na entrevista, o RH vai comparar com o currículo, com o LinkedIn e até com a forma como você explica o trabalho que você fazia. Quando alguém realmente viveu aquela experiência, a pessoa ela fala com a naturalidade, com exemplos, lembra de situações, explica detalhes. Quando a experiência está exagerada, as respostas elas ficam vagas, elas não lembram de números, elas não lembram de exemplo e a história começa a não fechar. E é justamente nesse momento que o recrutador percebe que tem alguma coisa estranha ali. Existe uma outra coisa que acontece o tempo todo. Agora, antes de irmos para a próxima mentira, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você está participando de processos seletivos ou quer se preparar melhor para as próximas entrevistas, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link direto para falar comigo no WhatsApp. Você pode saber mais sobre como funciona a simulação de entrevista e também tirar suas dúvidas, porque muitas vezes a diferença entre perder uma vaga e conquistar uma oportunidade não está apenas no currículo, está na forma como você se comunica durante a entrevista. Agora vamos continuar. Porque existe uma outra mentira que acontece o tempo todo e muita gente nem percebe que está cometendo. É quando o candidato diz que domina uma habilidade que, na verdade, ainda está aprendendo. Por exemplo, falsificar habilidades ou idiomas. É uma mentira muito comum e acontece quando o candidato diz que domina alguma habilidade que não domina de verdade. Acontece muito com ferramentas de trabalho. A pessoa diz que sabe usar Excel avançado, Power BI, algum sistema específico, mas nunca trabalhou de fato naquilo. E acontece muito também com idiomas. Tem gente que coloca no currículo inglês fluente, mas na prática consegue apenas entender algumas palavras ou frases básicas. O problema é que muitas entrevistas acabam testando isso. Às vezes, o recrutador faz algumas perguntas mais técnicas e simplesmente muda a conversa para o inglês. E aí, 3 minutos de conversa já são suficientes para perceber o nível real da pessoa. Quando alguém realmente domina uma habilidade, responde com segurança. Mas quando não domina, começam as pausas, as respostas genéricas e as tentativas de mudar de assunto, né? Vocês sabem que existe uma mentira ainda mais delicada que essa, uma pergunta simples que aparece em praticamente toda a entrevista. A que deixa muitos candidatos desconfortáveis. É aquela clássica pergunta: por que você saiu do seu último emprego? Omitir o verdadeiro motivo da saída também é uma situação muito comum e aparece quando o entrevistador pergunta: por que você saiu do último emprego? Candidatos às vezes respondem algo como motivos pessoais, né? Falam também que estavam buscando novos desafios e muitas vezes isso não é verdade. Em alguns casos, essa resposta é uma forma de evitar falar sobre algum problema que aconteceu no trabalho anterior. O recrutador não está ali para julgar a pessoa.
Ele está ali prestando atenção na coerência da história, na forma como o candidato explica a situação e na linguagem corporal. Além disso, em muitos processos seletivos, as empresas fazem checagem de referências profissionais. Então, se a história contada na entrevista não bate com o histórico real, essa diferença acaba aparecendo. Inventar cursos ou certificações. Essa mentira aparece com frequência e é muito séria. O candidato pensa que adicionar um curso a mais pode aumentar as chances de conseguir a vaga e colocar ele, né, ali em primeiro lugar, em segundo lugar, e aí acaba colocando uma certificação que nunca terminou. É um curso que nunca chegou a fazer. E aí, hoje em dia, é muito mais fácil de verificar. As instituições têm registros online, existem certificações que possuem códigos de validação, e as plataformas educacionais permitem confirmar se o curso foi realmente concluído. Por exemplo, no caso de ensino superior, existem sistemas oficiais, como o EMEC, onde muitas, informações podem ser consultadas. E aí, o RH percebe que um curso foi inventado e a confiança no candidato fica totalmente comprometida. E um processo seletivo é confiança. Confiança pesa muito. Outra mentira bastante comum é aumentar o salário que ganhava no emprego anterior. O candidato acredita que se disser que ganhava mais, vai conseguir negociar um salário maior na empresa. Na realidade, as empresas, elas conhecem muito bem as faixas salariais do mercado. Que cargo costuma ter, uma média de remuneração? Então, quando alguém fala um valor muito acima da média, isso já chama a atenção. Além disso, depende do processo seletivo. A empresa pode solicitar documentos ou confirmar algumas informações profissionais. E quando aparece uma diferença muito grande entre o valor informado e o valor real, o recrutador percebe que houve tentativa de inflar a negociação. Outra mentira é a disponibilidade falsa, que acontece quando o candidato diz que tem total disponibilidade para tudo. Disponibilidade para viajar, disponibilidade para mudar de cidade, para trabalhar em horários diferentes. E na entrevista ele afirma que não teria problema nenhum com isso. E muitas vezes existem limitações pessoais que acabam aparecendo depois. Por isso, o RH costuma fazer perguntas mais específicas. Perguntas sobre a frequência de viagem, sobre as mudanças, quais são as cidades que ele já trabalhou, as regiões diferentes. Quando a pessoa realmente tem essa disponibilidade, responde com tranquilidade. Mas quando não tem, surgem hesitações, respostas vagas ou mudanças de discurso. E nesses momentos, o recrutador percebe que aquela disponibilidade talvez não seja tão real quanto foi falado ali no começo. Galera, no final de contas, a grande verdade é o seguinte: a entrevista é sobre transmitir confiança, honestidade e maturidade profissional. E muitas vezes um bom profissional perde oportunidades simplesmente porque não sabe se comunicar bem durante a entrevista. Por isso, se você quer se preparar melhor para processos seletivos, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para falar comigo no WhatsApp. Eu explico como funciona a simulação de entrevista, onde você pode treinar respostas, receber também o feedback e entender como melhorar sua comunicação. Porque na prática, pequenos ajustes na forma de se apresentar podem fazer uma diferença enorme no resultado de uma entrevista.